fazer uma pesquisa científica nisso, né? O que é a pesquisa científica? A gente introduziu um método para avaliar isso e não só ser aplicado à nossa realidade lá, mas servir para a comunidade científica, para as pessoas. Foi o que a gente fez. Então, a ideia principal é o seguinte, vamos buscar onde é que tem os aerossóis. Onde é que tem aerossol? Com uma pessoa contaminada. Então, vamos lá onde é? Hospital. Então, basicamente, para a gente... Por que hospital? Né? Porque a gente sabe que onde tinha uma fonte de aerossol, né? E com certeza, ou seja, não viria de outra coisa, né? Viria de uma pessoa contaminada. E também que o controle lá é rígido, né? De EPI, do pessoal, então evitar falso positivo, etc. Então, assim, o hospital seria um ambiente ideal. E a gente fez, bem resumidamente, assim, né? Assim, você pegar os ambientes, foram vários ambientes, né, hospitalares, mas arredores e alguns ambientes abertos, mas a ideia é a gente colocar equipamentos ali, né, e materiais específicos para sugar o ar, né? Então, quando a gente fala de aerossóis, são aquelas partículas do ar bem pequenas, invisíveis, né? A gente não consegue ver, assim. Se vocês terem ideia, né? Um fio de cabelo, você imagina, divide aí o fio de cabelo, o diâmetro, em 10, 20 vezes, né? Então, a gente está falando de uma coisa... O fio de cabelo mesmo você já vê que flutua às vezes, né? Então, assim, uma coisa 20 vezes menor do que um fio de cabelo, né? No mínimo 20 vezes. Então, a ideia é que essas partículas, né, fossem sugadas e concentradas nos materiais que a gente colocou, nas membranas e tal, e aí depois de certo tempo levar para o laboratório e identificar o material genético ali, né, do vírus. Então, de fato, a gente achou, né, identificou que o vírus fica suspenso no ar, cara, fica circulando no ar em alguns tipos de ambiente, né? Saudações curiosos, eu sou André Tavares, Alan de Mello, e bem-vindos a mais um episódio do Brightcast. Hoje, a nossa mente brilhante convidada é o Dr. Ricardo Gomes Passos, mestre e doutor em saneamento pelo Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFMG, e atualmente é pesquisador no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear em aerossóis, qualidade do ar e impactos radiológicos ambientais. Então, dá um oi pra gente, Ricardo. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Que isso, Ricardo. Nós estamos aqui hoje para a gente conversar a respeito da pesquisa que ele fez em qualidade do ar. Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre qualidade do ar. Por que é importante se avaliar ela? Cara, pelo básico, assim, a gente, né, imaginando as coisas que a gente precisa, né, para viver, né? Água, alimento, ar, cara, e se imagina uma coisa que está o tempo todo, né, entrando, você inalando, o mais importante é a gente pensar na qualidade dele, né? E eu vou te falar uma coisa, pode ser até um pouco pesado, mas a poluição do ar, né, quando a gente fala assim, qualidade do ar, né, claro que está relacionada à poluição, né? A poluição do ar, cara, é um assassino invisível. Então, assim, a gente pode achar esse termo pesado, mas é a pura verdade. Se for olhar, a poluição do ar, os dados assim, últimos, mais recentes da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, eles falam aí por volta de 30% das mortes, né, que a gente observa aí, pelo menos, principalmente de problemas cardiorrespiratórios, né, pulmonares, 30% é causado ou extremamente potencializado pela poluição do ar, né? Então, assim, qualidade do ar é importante a gente pensar sempre como qualidade de vida também, né? Então, está diretamente relacionada à quantidade, à sua qualidade de vida, à sua expectativa de vida, à redução de mortes, redução de hospitalizações, né? Ou seja, traduzido também em recurso, dinheiro gasto em hospital, tudo isso você vai olhar, você vai perceber que está relacionado com a qualidade do ar, uma coisa invisível, a gente não dá muita atenção, mas por esses dados assim, né, assim, coisa de pesquisa, não é coisa que eu estou falando assim da minha cabeça, são muitas as mortes, né, que estão atribuídas à péssima ou má qualidade do ar, né? Então é por isso que é importante
salvar a vida, né? A gente pensar na qualidade do ar. Nossa, eu já vi, assim, o pessoal até de tanatopraxia, que eu já tive contato, o pessoal sabe a diferença de quem tem o pulmão, por exemplo, da cidade e quem tem o pulmão do interior. Assim, essa pessoa aqui é do interior. O pulmão da pessoa, tipo, não tem fuligem. Uma coisa que é, tipo, normal aqui pra gente, o pulmão ter fuligem. Eu acho isso tão estranho a princípio, mas realmente, é verdade. Como você falou, né? Um fluido que a gente está sempre inalando. Né? E você falou uma coisa do pulmão, achei interessante, porque eu estava num evento em São Paulo, e, né, o especialista do mundo inteiro e tal, o professor mostrou uns slides, o professor Paulo Saldiva, ele é muito conhecido na área ele é médico, né, professor e pesquisador da USP, e ele é muito conhecido por fazer esses estudos associando a qualidade do ar e a parte da saúde mesmo, né? E aí ele mostrou duas coisas que eu achei interessantes. Assim. Ele mostrou um pulmão de um paulistano, 50 e tantos anos, assim, autópsia, né, cara? De um pulmão de um não fumante, né? Não fumante. Cara, você via os pontos, né, assim, a marca da poluição, né, atmosférica, assim, não, a presença da poluição já marcando o pulmão, né, das pessoas. E ele fez um experimento também interessante, que ele tem a sala dele lá na USP, né, próximo de uma avenida da Escola de Medicina, né, Faculdade de Medicina, e ele colocou lá um medidor de qualidade do ar, um filtro, puxou o ar e tal, ficou lá as partículas, né, retidas, e depois ele analisou. Isso ele fez por uma taxa como se ele ficasse lá um expediente, né, 8 horas. Sim. E aí, resumo, né, resultado. A pessoa que está ali dentro de uma sala, um ambiente fechado ali, né, um ambiente urbano, ela fuma 1,5 cigarro por dia, sim, em termos da poluição de ar. Então, o paulistano, hoje, naquela região ali, todo dia ele fuma 1,5 cigarro. A quantidade de poluente que tinha, né, naturalmente, correspondia a 1,5 cigarro. Claro, tem gente que pode fumar 1,5 cigarro, mas tem gente que não pode fumar 1,5 cigarro, né? Gestante, quem já tem doença pulmonar, então é uma coisa muito séria. Caramba! Então quer dizer que quaisquer particulados, quaisquer poluição que tiver no ar, ela vai ter um impacto não na nossa vida agora, mas talvez num futuro bem próximo nosso, né? É verdade. E às vezes a gente nem sabe que é por isso, né? Então, assim, é isso que esse dado mostra, esse dado assim, dos 30% e tal. Foi por isso, cara. Câncer no pulmão, então, vários órgãos são afetados, né, pela poluição do ar, não só os particulados, mas os gases também, né? Os gases da emissão de veículos, etc. E aí um dado importante, assim, já está saindo aí essa publicação, mas já foi aprovado e tal, mas é um dado interessante, assim, foi um registro simples que a gente fez. Uhum. Acho que vocês vão tocar nesse assunto depois, mas já adiantando. Eu já tô doido para perguntar já. Como que vocês fazem isso? Não, uma pesquisa simples que a gente fez, cara, a poluição, né, antes, né, da pandemia, a gente monitora lá no CDTN, né, normal, os particulados, e aí durante o primeiro lockdown que teve aqui em Belo Horizonte, que na verdade só durou uma semana, depois você vê aí pelos gráficos, né, de isolamento social, os gráficos que a gente conseguiu construir, que o pessoal já voltou para a rua logo, mas essa semana aí, a poluição, essas 2 semanas, ou 3 no máximo, a poluição, o ar que a gente respira ali, né, no campus da UFMG, ele é 60% melhor, foi, né, 60% melhor em termos de particulado. Ou seja, é uma coisa boa que aconteceu da pandemia. Muitos lugares você viu redução brusca da poluição e o tanto que a nossa vida seria melhor se não tivesse esse tanto de carro, né? Existem algumas pesquisas que estão mostrando qual que vai ser a tendência no futuro em relação a esse aumento explosivo de combustível fóssil, das pessoas que estão... o assunto mesmo é aquele do climate change, né? Aquela mudança climática que o pessoal fica debatendo para todo lado. Esse impacto dos carros, ele realmente é significativo? Cara, é muito significativo, assim, a poluição e a gente fez a nossa pesquisa, como a de mais outras pessoas, sempre tem essa
essa carga muito grande vinda dos veículos mesmo, né? É claro que foi um momento muito interessante que a gente pode fazer um rastreamento da poluição, também alguns outros tipos de poluentes que eles existem, só que eles são mascarados pela poluição veicular. Então, é interessante esse monitoramento na época da pandemia, né, na época de lockdown. É interessante que se monitore o ar agora, porque reduz drasticamente o número de veículos, né, em circulação nas ruas, ou seja, aí você vê que esse impacto dos veículos realmente é muito grande, mas aí pode aparecer a assinatura, né, de alguns outros poluentes que não apareceriam caso o monitoramento fosse feito em condições normais. E nessa linha também, assim, os isótopos já são úteis para isso, né? A gente pode fazer análise de isótopo para ver a assinatura isotópica da poluição, né? Da onde vem, né? De que fonte que é. E é interessante esses estudos, né, acontecendo antes da pandemia, durante a pandemia, para identificar e rastrear melhor, né? Conhecer melhor o ar que a gente respira, né? É isso. Eu acho legal é que poucas pessoas sabem, mas o ar que a gente respira tem um grau natural de radiação, né? E aí vocês estão rastreando esses elementos radioativos no ar, elementos naturais que a gente respira todos os dias, deixar isso bem claro, né? Porque senão o pessoal acha que eu estou respirando radiação, eu vou morrer, né? Mas dá para você ver, é mais claro você discretiza assim, melhor esses radioisótopos? Sim, no CDTN a gente tem, né, o monitoramento do ar, né, da parte radiológica, e de fato, é o que você falou, né, tem uma carga de radiação que é natural, que a gente respira, né, dos particulados, né, da radiação que vem do solo, etc. Mas tem uma especificamente, por exemplo, o radônio, né, que é bem... Sim. O radônio dentro das nossas casas, né, por vir, né, dos materiais de construção, do próprio solo. O radônio naturalmente emitido, ele tem um potencial muito grande de passar uma dose para a gente, né, dose que a gente fala, né, essa dose de radiação. Então, assim, dentro da nossa própria casa, né? Não precisa. A gente monitora lá no CDTN, né? Os radionuclídeos naturais, né, radiação natural que tem no ar mesmo, e monitora também as eventualmente emitidas, se está dentro do limite. Isso aí faz parte do nosso programa de monitoramento ambiental lá, né? Isso é importante. É um programa contínuo e tal. Mas algumas situações específicas também, né? Como eu falei, a questão do radônio, no CDTN também tem essa linha de pesquisa, e você falou disso, a gente vai morrer, não, faz parte de uma dose, né, que a gente recebe, a gente não sabe que recebe, mas assim, aponta para algumas coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, janela aberta é muito melhor, você reduz muito a inalação que você tem de radônio na sua própria casa, se deixar o ar de fora circular. Coisas básicas assim, né? Um revestimento de parede, né, ele já ajuda muito, né, uma pintura, um revestimento, do que em contato direto com os materiais de construção, né, que são ricos em radônio, né, fonte de radônio. Caramba, então, nisso eu nunca parei para pensar que o próprio revestimento ele pode influenciar na quantidade de radônio que está sendo emitido pelo material de construção. É uma blindagem, né? É uma blindagem, né, cara? Sim. Preferencialmente aqueles adesivos, né? Aquilo ali é bom demais. Eu não sei como é nem o nome. Você põe na parede, assim, aquele... Como é que chama? Papel de parede? Papel de parede, pronto. Papel de parede. São formas de controle mesmo. Mas em alguns lugares, cara, o nível de radiação natural é muito grande, né? E radônio, por exemplo, a gente está falando do ar mesmo, né, que a gente inala. Tem algum desses radioisótopos, desses elementos que estão ligados diretamente ao corona? Não. Uma pergunta assim, eu não sei, não, só para... não estão, assim, pelo menos onde eu sei, né? Essa questão do corona, que foi o trabalho que a gente começou a fazer e tal, ele vem da nossa... experiência, né, com monitoramento de aerossóis, mas a gente costuma fazer para impacto ambiental, impacto radiológico, né, os efeitos poluentes. Então, assim, a gente já tinha os equipamentos, tinha todos os métodos e tal, a gente aplicou para a questão do coronavírus, fazendo parte, né, dos projetos em andamento do CDTN para ajuda ao combate ao coronavírus, né, e o próprio monitoramento nosso lá. Então, pessoal, esse é um dos assuntos que nós viemos conversar com o Dr. Ricardo Passos.
Recentemente, ele fez uma publicação que teve bastante impacto, né, principalmente na comunidade científica e na comunidade local aqui, que foi a respeito da detecção do coronavírus em partículas no aerosol, né, ou seja, partículas no ar. Conta um pouquinho mais sobre esse trabalho, de onde é que ele veio e como que esses resultados que você obteve podem impactar na nossa guerra contra o coronavírus. Foi legal, cara. Assim, a repercussão desse trabalho, a gente começou bem no início assim, da pandemia aqui no Brasil, né? Lá para março, abril, a gente começou o planejamento do trabalho. Só vou voltar, mas assim, a repercussão que você falou, né, foi muito interessante. Assim, eu acho que foram mais de 20 entrevistas que eu dei para todas as TVs, né, todos os canais, aqueles conhecidos mais, né, mais vistos e tal. Eu também cheguei a ver G1, a internet usando seu nome, aquele tanto de coisa. Globo, ganhou SBT, a fama da vez, né? Não, é uma fama boa, né? Fama não minha, né? Da ciência, Nossa, né? Isso foi exatamente. interessante. Mas aí também jornais, Folha de São Paulo, recentemente, eu fiquei muito satisfeito, né? Assim, que o pessoal valorizou a ciência local, né? Então, assim, nosso trabalho, até onde eu sei, foi o único aqui no Brasil que fez esse tipo de avaliação. Mas voltando, assim, ao objetivo, né? Assim, como nasceu isso aí, quando a gente começou, só tinha um trabalho e alertava sobre isso, trabalho assim de ponta, o primeiro, então, foi nos hospitais, foi realizado em Wuhan, né, na época era o foco da pandemia, e esse trabalho, ele alertou, falou, gente, ó, a gente está encontrando aqui o coronavírus no ar, né, em aerossóis. E, para falar a verdade, vocês vão lembrar, né, a gente, é um fato lembrar que quando começou a pandemia, todo mundo já falou assim, álcool em gel. Eu lembro assim, até que o povo corria para o supermercado, era para comprar papel higiênico, que eu não sei o motivo até hoje, e álcool em gel. Então, assim, enchi o carrinho de álcool em gel, porque era o que falava, né? Assim, o coronavírus está aí, a gente precisa passar álcool em gel nas coisas, lavar a compra, passar não sei o quê. Então, ninguém falava do tal dos aerossóis, né? Máscara também. Máscara também demorou, o pessoal falou assim, não, máscara não é para andar de máscara, gente, pelo amor de Deus, pelo contrário, mas deixa o máscara para o pessoal da saúde, depois, não, usar máscara. Então, Sim. isso foi, né, evoluir. Eu lembro, foi uma loucura mesmo, né, gente? Exatamente. Tem um ano, parece que tem uma década, meu Deus. Acho que foi. Eu estava conversando com a doutora Cibele hoje, né? Ela comentou comigo assim: André, acho que a gente está recuperando de um apocalipse, porque depois do que aconteceu, depois que a humanidade parou da forma que parou, nada vai voltar a ser como era antes. Nada, absolutamente nada. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Tudo vai mudar, né? Você viu assim. Foi aqueles experimentos acidentais ou vocês já começaram com essa intenção? Começamos, né? Assim, é isso. Quando começou a surgir esse alerta lá, a gente pensou, então vamos, né, ver por aqui. E assim, cara, pra te falar a verdade, equipe reduzida, né? O CDTN já estava em lockdown, já não tinha suspensas atividades que não essenciais, né? Que a gente chamava, né? Então, não tinha toda a equipe lá, né, do trabalho, então foi bem reduzido. Eu, mais uma colega, né, a Marina, e mais um professor lá do ICB, na UFMG, o professor Jonatas. Então, nós três, a gente, com o incentivo, né, do diretor, o doutor Ladeira, ele pediu, gente, seria interessante vocês monitorassem o ar lá do CDTN, para a gente ver, né, como é que está nossa própria segurança. E aí a gente teve a ideia, não, vamos monitorar o CDTN, sim, mas vamos fazer uma pesquisa científica nisso, né? O que é a pesquisa científica? A gente introduziu um método para avaliar isso e não só ser aplicado à nossa realidade lá, mas servir para a comunidade científica, para as pessoas. Foi o que a gente fez. Então, a ideia principal é o seguinte, vamos buscar onde é que tem os aerossóis. Onde é que tem aerossol? Com pessoa contaminada. Então, vamos lá onde é? Hospital. Então, basicamente, para a gente... Por que hospital? Né? Porque a gente sabe que onde tinha uma fonte de aerossol, né? E com certeza, ou seja, não viria de outra coisa, né? Viria de uma pessoa contaminada.
e também que o controle lá é rígido, né, de EPI, do pessoal, então evitar falso positivo, etc. Então, assim, o hospital seria um ambiente ideal. E a gente fez, bem resumidamente, assim, né, assim, pegar os ambientes, foram vários ambientes, né, hospitalares, mas arredores e alguns ambientes abertos, mas a ideia é a gente colocar equipamentos ali, né, e materiais específicos para sugar o ar, né? Então, quando a gente fala de aerossóis, são aquelas partículas do ar bem pequenas, invisíveis, né? A gente não consegue ver, assim. Se vocês terem ideia, né? Um fio de cabelo, você imagina, divide aí o fio de cabelo, o diâmetro, em 10, 20 vezes, né? Então, a gente está falando de uma coisa... O fio de cabelo mesmo você já vê que flutua às vezes, né? Então, assim, uma coisa 20 vezes menor do que um fio de cabelo, né? No mínimo 20 vezes. Então, a ideia é que essas partículas, né, fossem sugadas e concentradas nos materiais que a gente colocou, nas membranas e tal, e aí depois de certo tempo levar para o laboratório e identificar o material genético ali, né, do vírus. Então, de fato, a gente achou, né, identificou que o vírus fica suspenso no ar, cara, fica circulando no ar em alguns tipos de ambiente, né? E o fato de ter sido no hospital não quer dizer que é exclusivo de hospital. Lá, inclusive, sim, tem um controle grande. E tem lugar que não é controlado, nossa própria casa, restaurante, bar, um lugar fechado, basta ter uma pessoa contaminada, né? Um espirro ali, já... Aí você falou espirro, mas não precisa ser um espirro, né? Na verdade. Então, assim, o espirro, ele gera muitos aerossóis, mas respiração normal, a fala, né? E a altura que você fala, né? O volume da sua voz também, quanto mais alto, mais aerossóis. Então, espirrar, tossir, cada um tem uma quantidade estimada, né, de geração. E em alguns ambientes isso se acumula ali, fica ali como se fosse uma nuvem ali, né? E se aquilo não se dissipar, a outra pessoa inala e pronto. Assim, então é muito complicado. Então é complicado, então, o fato de ter uma pessoa doente num ambiente, o menor impacto que ela fizer naquilo já pode causar um desastre, né? Transmitir para outras 20, 30 pessoas. E olha só, uma coisa importante a dizer que não precisa uma pessoa estar com sintoma, né? Então, assim, às vezes a pessoa não sabe. Isso é muito interessante, porque algumas evidências foram surgindo, assim, claro, tem as pesquisas em aerossóis, né, com coronavírus, tem aquelas como a nossa, né, que identificaram de fato, né, comprovaram de fato que o vírus está no ar, né, assim, às vezes a gente acha que está, né, a pessoa fala assim, o vírus está no ar, então, outras pessoas falam assim, como que está? Não é possível isso. Sim. Então, assim, às vezes eu acho que está. O importante disso é que a gente tem evidência científica que está. Então, assim, não tem discussão, não é opinião. Então, sim, isso está lá. E outros tipos de pesquisa, né, esses são as pesquisas como a nossa, mas teve outros tipos também que fazia análise de retrospectiva de eventos documentados, assim, análises documentadas de alguns eventos assim que a pesquisador começava a analisar o evento de trás para frente. Então, vamos dar um exemplo aqui que aconteceu mesmo. Um coral lá nos Estados Unidos, 61 pessoas, 62, não lembro, e aí o coral tinha o protocolo, né? As pessoas iam lá, ficavam a distâncias um do outro, bem distante, e não podia encostar, não podia tocar, não podia abraçar, não tinha o toque, né, entre as pessoas e tal, as pessoas achavam que estavam seguras ali, e ainda cantando, né, como eu falei, quanto mais alto você fala, mais aerossol você gera. E aí essas pessoas foram monitoradas depois, das 61, 55 ficaram doentes, né, por causa de uma pessoa que estava contaminada e não sabia. Então, essa pessoa ali, né, gerou aqueles aerossóis todos cantando e tal, as outras ali respirando, ao mesmo tempo que você fala alto também, você respira, e às vezes, quando a atividade, né, assim, o coração acelera, às vezes você faz mais exercício, né? Às vezes, sim, aumenta a frequência respiratória. Taxa, né, a frequência, e você vai respirando cada vez mais. Então, assim, o tempo de duração também, e ali, assim, era muito difícil explicar a contaminação por outra forma que não fosse os aerossóis, sabe?
Então, esse tipo de eventos também contribuiu com essas evidências de que é a principal, né, forma de transmissão. Nossa, então quem fala alto é um risco para a sociedade. O pessoal risco, agora cara. tem que deixar cada vez mais baixo o tom de Gente, voz. eu fico imaginando assim, elevadores, né, coisas que Nossa, cara. sempre estão fechadas e as pessoas, né, sempre têm acesso, tem que entrar de máscara mesmo, né? Tem que entrar de máscara. E você, às vezes, entra no elevador e fala assim, eu tô sozinho aqui, eu posso tirar a máscara e dar uma respirada, né? É fácil imaginar isso, né? Eu tô sozinho aqui, não tem risco. Vou tirar a máscara. Só que não, o cara que veio antes lá, ele pode ter conversado igual a pobre na chuva, né? Como o pessoal fala. Conversado pra caramba, falado. E às vezes até espirrou, cara. Espirrou é muito aerossol que gera. E aquilo ali fica no ar, sabe? Suspenso. Ele sai, entra outra pessoa e aí se contamina. Né? Então, você tem casos assim. Ricardo, uma coisa que o meu pai até tinha me perguntado isso, né, há um tempo, e eu ficava assim, pai, eu acho que isso não é possível não, porque tem que caminhar, ele tem que andar muito espaço para chegar até nós. Ele pensou no seguinte, o vento mesmo. Tem a minha janela aberta aqui e o vento aqui trazer o corona. Então, fecha a janela, tem corona no ar. Você acha que é possível? Assim, eu não sei, né? Não sei se dá para você afirmar isso com a pesquisa, porque lá tem um filtro, né? E lá sempre vai ter uma corrente de ar. Mas aqui, a janela aberta, assim, será que pergunta tem? Olha só, não, mas assim, o raciocínio do seu pai está correto, né? O negócio pode ser levado, né? Mas de uma forma. Só que é o seguinte, cara, em ambiente externo, a nossa pesquisa não encontrou, né? A gente não teve resultado positivo em ambiente externo. E muitos outros pesquisadores também relatam a mesma coisa. Então, há uma segurança intrínseca aí do ambiente externo, né? Por causa da questão do vento, da diluição, dispersão. Né? A difusão aí provável, é bem forte, né? A não ser que seja um ambiente muito concentrado, vamos supor, um ambiente hospitalar, e isso a gente percebeu lá, isso, na nossa pesquisa tem essa situação que você falou. No nosso resultado, a gente tem um ponto positivo, que era o seguinte, era uma sala que recebia as roupas usadas, roupa de cama, dos pacientes de Covid. Para te falar a verdade, daqueles até que morreram de Covid. Então, assim, era a roupa dessas pessoas e roupa de cama, etc., o uso pessoal, eles acumulavam nessa salinha, né, para depois vir a pessoa da limpeza limpar. E essa salinha, cara, tinha uma janela, igual você falou, a janela, sabe, o vento. E aí a gente monitorou um ponto depois, lá no cantinho, né, deixou lá monitorando, ou seja, o vento entrava por uma janela, batia naquele tanto de roupa, amontoado de coisa, e passava pelo nosso medidor, né, e a gente coletou isso, ou seja, o vírus foi levado, de fato, né, pelo vento ali, porque não tinha pessoas, né? As pessoas que entravam lá era para pegar material e sair, não tinha um paciente, não tinha nada. E isso significa que tinha uma fonte de vírus ali que era levada pelo vento. Só que essa situação que você falou já é mais tranquila, né? Assim, o vento, o ar de fora entrar, ele é até bom. A gente quer que o ar de fora entre para poder levar o ar de dentro. O que a gente tem que preocupar é quem está dentro do ambiente. O negócio da análise que é bastante interessante é um conceito que a gente vê na engenharia, que é o volume de controle, né? Se você vê um volume de controle que é bastante espesso e tem alguma coisa que está acontecendo, uma difusão dentro dele, quanto maior for esse volume, mais a tendência a você encontrar pouca daquela partícula por metro cúbico ou por centímetro cúbico, ela é relevante, né? Então, o ambiente externo, o volume de controle é simplesmente infinito. Então, o vírus você consegue diluir o vírus assim para vários metros cúbicos de ar. Deve ser interessante ver, porque ele é facilmente carregado, né? Então, por ser carregado, ele pode ser jogado para um lado, para o outro. Aí a carga viral, naturalmente, não vai ser tão suficiente, por exemplo, né? Exatamente. A questão aí é a carga viral. Então, assim, nesse ambiente, não quer dizer que o vírus não está ali. Ele pode estar ali, né, no ambiente aberto, mas ele não vai estar concentrado o suficiente, né, a carga viral suficiente para ser ou detectado ou respirado. E é interessante você falou, André, porque, assim, olha só,
eu estou falando de ambiente aberto, mas não é ambiente aberto aglomerado, porque, às vezes, cara, um ambiente aberto, ele está com tanta gente ali, que, vamos supor, uma pessoa contaminada, a nuvem fica ali entre um e outro, sabe? As pessoas não É a estão festa ao ar distantes. livre, né, que o pessoal anda fazendo bastante. Então, assim, eu estou falando ambiente natural, né, condições normais, não de aglomeração de gente, uma do lado da outra, né? Que ali, assim, a segurança que é o ambiente aberto deixa de ser segurança, né? Passa a ter outros fatores, né? Sim, sim. Principalmente que a galera já tem os dois exemplos, né? A galera encontra para cantar, né? Para todo mundo. Nossa, é verdade, cara, ainda Todo tem mundo isso. encontra para. E E o aí, som é alto, o som alto, a pessoa fala mais alto ainda, né? A pessoa tem que falar quase que cuspindo na cara da outra, né? Tá quase que garantida a transmissão numa situação desse nível. Lembrando, né, Ricardo, que não é só o ar, né, que é o meio de transmissão, né? A gente tem os álcools, a gente está falando aqui do ar, mas tudo é essencial para a gente lutar contra esse mal que vem nos acometendo há mais de um ano. Ele falou aí de um do lado quase cuspindo, tem essa forma de transmissão, né, cara? A gotícula, né? A gotícula é direto, de uma pessoa para outra. E a gotícula ela é pesada o suficiente para ela não ficar em suspensão no ar por muito tempo, né? Então, ela vai ter que achar um lugar para descansar, que não seja na cara de alguém, né? Que não seja na boca, né, no nariz, no olho. Mas a gotícula é essa, né? Essa que faz essa trajetória balística aí, né? Essa trajetória, né? E aí essa trajetória, ela não vai chegar a 2 metros. Os aerossóis, sim. Mas então, você está menos de 2 metros, você tem duas fontes, os aerossóis e as gotículas, né? Então, legal. São duas coisas. E a questão do álcool, cara, claro, a transmissão por superfície não é hoje a mais, assim, responsabilizada pelos casos de coronavírus, né? Hoje, a comunidade científica já tem, assim, não é descartado isso, né? Mas fala assim, ó, gente, não é o principal meio, não é e está longe de ser. Então, assim, qual que é o problema disso, né? Assim, eu não vejo problema nenhum e eu acho que deve ser, né, de você manter os cuidados, cara. Você tem que passar álcool em gel, né, na superfície. Isso é um cuidado a mais, uma barreira a mais, né? O que não pode acontecer, Alan e André, né? O que eu acho que não pode acontecer é do álcool em gel se vir de transmitir para quem de um álibi, para quem usa, uma falsa sensação de segurança, sabe? Então, isso você vê às vezes. Você vai num lugar, passou álcool em gel, pronto, é como se fosse uma vacina, cara. Você passou álcool em gel na mão, aí você fica ali sentado, é uma benção, né, cara? Aí você fica com superpoderes que te falam, coronavírus, sai de perto de mim. Pois é, cara, esse que é o problema do álcool, as pessoas concentraram nisso, né? E claro, porque no início era o que se sabia do vírus, né? Era o que se sabia. O que se sabia como? Com comparação com outros vírus. Com outros SARS, né? Outras coisas. Então, assim, vamos, gente, isso aqui é o álcool, é a superfície, é não encostar um no outro e tal, é isso. Então, a ciência foi evoluindo, né, andando junto. O Alan falou assim, cara, parece que tem uma década que tem de coronavírus. Mas é mesmo, assim, e nunca na história a ciência acompanhou tanto, né, uma coisa assim, para produzir tanto conhecimento de tão pouco tempo. Isso, a vacina é um exemplo, mas a internet, cara, que fez isso tudo. A internet, a cooperação entre os pesquisadores. Então, aí, rapidamente evoluiu e chegou... A internet foi criada para isso, né? Se for parar para pensar, é a primeira vez que o mundo está lutando contra uma doença de forma organizada e tipo, certeira. Para desenvolver uma vacina, antigamente as pessoas demoravam mais de um ano, a gente desenvolveu em menos de um ano. De março até novembro. 10 anos, cara. Exatamente. Não, a humanidade inteira se juntou e começou a desenvolver trabalho científico, começou a entender o problema que era. Infelizmente, um dos problemas que a gente vê aqui no Brasil e em diversos locais no mundo, né, onde pessoas elas têm... Quando a opinião fala mais alto que a razão, né, elas abraçam aquele fenômeno chato que é o negacionismo. Porque é um problema que existe, é um problema que é um fato, é um problema que nós conseguimos ver, nós conseguimos medir e nós conseguimos acompanhar as consequências catastróficas e até fazer predições matemáticas a respeito disso tudo. Então, sinceramente, como
é um problema que, infelizmente, em alguns locais no mundo, ele está sendo tratado como coadjuvante, né? Como se fosse algo que a consequência fosse fácil de consertar. Cara, O problema de líderes aí, né? o negacionismo é um grande problema, porque simplesmente a pessoa não quer ver a realidade está aí, está comprovada, então as receitas de sucesso estão aí, né, de melhoria, então o que deve ser feito está aí também, tá, né, tá sendo divulgado, ou seja, negacionismo é simplesmente não querer ver a verdade, né, não tem como. Cara, a ciência tem falha, né? A ciência, ela é lógico que tem falha. Você vê que nem tudo para chegar assim no final do consenso da verdade, teve erro, acerto, tal, vai subindo. Mas no geral acerta mais que erra. No geral isso já é probabilidade, né? A ciência acerta mais que erra, muito mais que erra, mais acerta que erra. E segundo lugar, cara, é a nossa melhor chance. Então assim, não adianta. É a nossa melhor chance. Quer dizer, você vai pensar, não, mas e aí? Então o negacionismo ele é baseado em nada. Né? Se for apostar em alguma coisa, né? Melhor. Eu falo assim que até por questões de fé, né? Para quem, né? Muitas pessoas seguem esse princípio. A ciência tem que andar junto com essa fé. As pessoas têm que acreditar que o trabalho feito é muito sério. Isso. Gostaria até de pegar um gancho, Ricardo. Como que tem sido essa comunicação do seu trabalho com o pessoal no exterior também? Né? Porque, querendo ou não, né, a contribuição é gigantesca, né, essa descoberta. Eu vou responder sua pergunta, mas eu vou pegar outro gancho aqui, né? Até falei com vocês antes de começar, acho muito importante esse trabalho como o de vocês, né? De pegar, conversar com o pessoal assim e trazer conhecimento de uma forma descontraída e que as pessoas possam entender que a gente também não está falando aqui nada da nossa cabeça, né? Tem tudo referência, tem tudo por trás de coisas científicas que existem, mas é interessante assim se aproximar das pessoas, né? Então, isso vale para, né, o pessoal que faz divulgação, isso vale para o jornalismo também, porque quanto mais a gente faz isso, menos as pessoas enxergam a ciência como inimigo, então é uma coisa que vai atrapalhar. Então, ou difícil de entender, né? Ou difícil de entender, então isso é muito interessante. No nosso caso, isso aconteceu de forma espontânea, né? Assim, eu, sinceramente, né, fazendo uma autocrítica aqui, eu não sou muito didático, assim, em termos de... Às vezes eu tento ser sempre, né, nas aulas, então quando estou dando a entrevista, quando estou falando com alguém, tento falar de forma simples, mas às vezes escapa algum termo técnico, né, escapa alguma coisa assim, que as pessoas falam, não, que passa despercebido. Então eu não sou a melhor pessoa, mas os jornalistas, né, têm esse papel, vocês, né, e aí, cara, me surpreendeu positivamente, porque do âmbito nacional, né, a gente conseguiu divulgar isso, né, jornal, como eu falei, TV, na rádio também, e os jornalistas sempre falavam assim, não, ó, tenta falar de uma forma bem simples e tal. E aí, de repente, as pessoas se interessam, mandam e-mail e tal. E lá fora, eu vi, por exemplo, divulgação, Twitter, um monte de coisa, assim, que o pessoal... a vantagem de você fazer uma publicação, né, em revista internacional, expandir isso. Mas, como não é em português, digamos assim, a gente tem que fazer a divulgação nossa aqui, né, para ser mais acessível possível, né, e traduzir isso em coisa prática, né. Não adianta a gente falar lá, né, dos equipamentos, né, como é que foi feita a análise em si, laboratorial e etc., volume, vazão, dispersão. Não, gente, assim, resumir, olha, a gente descobriu isso, está no ar e tal, o que é, qual a importância, né, o que a gente pode fazer. Parece até, não, mas e é engraçado, assim, porque eu fiquei até chateado algumas vezes, eu parei de ler, né, mas quando sai uma notícia dessa, e sempre tem os comentários embaixo, né, então... são os haters, né, que o pessoal fala, né? Nossa, Então tem isso aí, cara, eu descobri que isso tem para tudo que é lado, mas enfim, tem a parte boa. A parte dos haters eu acho que é a mais complicada que tem com qualquer pessoa que bota a cara pra frente para resolver alguma coisa, porque cara,
os caras só querem saber de destruir, não querem ouvir o que você tem pra falar, não importa. Hoje eles querem atenção, né? Hoje eu fiz um comentário no YouTube, né, inclusive assim, na página, foi um cara falando de pesquisa científica, falando mal dos institutos, do Datafolha, falando que não confia neles e tal. Aí eu falei assim com o cara, eu falei com ele assim, olha amigo, esses institutos, eles têm um respaldo da estatística e da ciência por trás deles, então eles têm métodos que vão conseguir falar muito bem o que é que uma população está colocando. É muito difícil de você, por exemplo, em uma pesquisa de opinião que está sendo feita, você conseguir perguntar para uma amostra significativa que representa o todo. Existem um monte de métodos que são chatos, são caros de fazer, não é qualquer um que faz. Aí eu fui e expliquei pro cara e falei assim, um forte abraço. Aí o cara começou a falar, o cara começou a falar de, eu não acredito no sistema, começou com a conspiração. Às vezes é a atenção que ele precisava. Aí falei assim, aí eu fui comentar embaixo assim, eu tentei ajudar, então, um forte abraço. Mas só isso. O hater é complicado. Cara, e isso desanima, assim, sinceramente. Assim, porque você imaginar que a ciência, ninguém ganha nada mais para isso, cara. Eu não ganho nada, ninguém, né? Pois é. A ideia é simplesmente contribuir. Então, o cara fica lá um tempo, gasta um tempo danado, se dedique àquele negócio todo, um esforço para poder tentar contribuir, né? Aparecer, mostrar alguma coisa, né? E aí vem um cara e fala assim, porra, mas para que serve essa porra? Mas alguém falou que isso é mentira, você está errado. Não, muitas coisas. Aí fala assim, não, o que é isso? Não sabe a importância, não leu, né? Fala assim, não, mas inventou a roda. O outro fala assim, já teve um que falou assim, foi engraçado, que eu estava lendo e depois parei, mas teve um que falou assim, isso é brasileiro, olha só a fala do cara, isso é brasileiro inventando coisa para não voltar a trabalhar. Brasileiro sendo brasileiro, inventando coisa, não voltar. Quer dizer, ele falou que a gente trabalhou para não trabalhar, sabe? É uma coisa assim que não faz um mínimo sentido. Mas, enfim, o cara trabalhou pra caramba para não trabalhar. Para não trabalhar, sabe? Se a gente parar para pensar, se a gente trabalha com coisa que a gente gosta, a gente não vê que tá trabalhando. Passa 12, 13 horas num dia trabalhando naquilo, você, beleza, chega em casa morto, cansado, mas você viu que seu tempo valeu para aquilo, né? O que eu vejo que acontece muito aqui no Brasil é que muita gente não tem oportunidade de ser o que eles querem ser, porque às vezes não teve o estudo que era necessário para exercer a função que queria, ou não teve oportunidade de fazer alguma coisa. Aí as pessoas tendem a descontar a frustração dela em alguma coisa que... beleza, o cara tá trabalhando para não trabalhar depois, né? E se fosse tão simples... Se fosse tão simples assim, não trabalhar e a gente continuar vivendo, passar o corona, como será que foi a gripe espanhola em 1919, né? Sim. Assim, o que ele pensou assim na cabeça, que eu entendi, né, que as pesquisas estavam sendo feitas para poder mostrar que o coronavírus é perigoso e o que a gente deve fazer, e isso está sendo feito para a gente não voltar assim, ao que era o normal, sabe? Só que não dá para voltar ao que era o normal nessa situação, né? Então, justamente, assim, é totalmente sem sentido. Mas eu só queria dizer que esse tipo de coisa desanima a questão da divulgação interna, né? Que vocês perguntaram como é que está sendo, como é que foi isso, né? E é o que desanima, né? As pessoas, às vezes, não se interessarem, tudo bem, né? A gente tenta passar essa informação para um número maior de pessoas. Se a gente conseguir salvar uma vida com isso, né? Vou me cuidar que eu vi em algum lugar. Engraçado que eu tenho uns relatos desses, das pessoas falando assim, eu vi, desde que você falou aquilo, vocês falaram aquilo, não sei o que, eu faço isso. Mudou alguma Legal, coisa. Velho. Isso é interessante, mas foi natural essa parte da divulgação, né? É importante ter... Eu gostaria só que todas as pesquisas, ou pelo menos grande parte, tivesse esse tipo de divulgação. Claro que a nossa foi por causa do momento, é mais importante, mas a gente precisa, né, ser valorizado como ciência, né? O pesquisador precisa mostrar a importância dele
E as pessoas precisam valorizar isso, né? A gente precisa mostrar que a ciência não é coisa de outro mundo, né? Que a ciência é uma coisa que é muito tangível e qualquer curioso consegue correr atrás e fazer sua parte. Tem tanta coisa já feita, né? No seu dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Justamente é um meme que a gente vê muito, né? Porque atualmente, principalmente sabendo da sua pesquisa sobre os seus aerosóis, aerossóis, né? Falando do jeito certo. Antigamente, né, quando a gente descobriu o corona, a gente colocava a máscara, tirava bonitinho, né, tal, lavava. Aí já vê gente assim, não vou nem falar quem, né? Já vê gente assim, né? Você já chega na sua casa, já pega aqui, já joga lá e a sua mão, né, que tocou a máscara, e o tempo vai passando, cai máscara no chão, você pega, põe de novo, né? Isso é uma coisa assim, que a gente vai acostumando no dia a dia e todo mundo já tá relaxando, e as pesquisas mostram que não é pra gente relaxar, principalmente se tratando dos aerossóis, né? Eu vou trazer essa que é uma largada, assim, não é bom, né? De certa forma. É verdade, cara. A gente precisa incorporar essa ideia, né? Como eu falei, assim, é difícil você introduzir um conceito novo, né? Assim, para as pessoas. É difícil você introduzir isso no dia a dia. Ainda mais que quando começou a pandemia, toda a atenção foi voltada, né, para o álcool em gel e não se falava, né? A máscara negligenciava. Aí, aos poucos, né? Vamos, gente, é importante usar a máscara e tal. Então, a gente tem que incorporar isso, cara. Assim, sinceramente, a questão da ventilação dos ambientes, né? É importante a gente começar a pensar nisso, porque infelizmente, as projeções para o coronavírus não são as mais animadoras, não. Provavelmente ele vai ficar por aí, né, por um bom tempo, mesmo que controlado um pouco, né, por causa das vacinas, ele não vai sumir. Então, é provável que a gente tenha que conviver com o vírus, né, de uma forma, vai ser assim, mais uma coisa para a gente se cuidar. Então, a gente vai ter que incorporar isso, cara, que pensar nos aerossóis, né? Pensar naquilo e tentar enxergar o risco e aí agir conforme, né? E as pesquisas estão aí para ajudar. Perfeito. Olha, Ricardo, a gente só tem que te agradecer por participar desse Brightcast. Eu tenho certeza que você já deve ter, com a nossa conversa, você já deve ter ajudado muita gente a pensar melhor a respeito dessa pandemia e dos cuidados extras, né, que agora a gente vai ter que tomar cuidado. Não existe um álcool em gel ou um álcool aerossol ainda, né, pra a gente estar aplicando essa situação. Né? Exatamente, não existe um milagre. Antes da gente encerrar, existe uma pergunta que o Alan sempre faz, que é nossa tradição aqui no Brightcast, que é uma pergunta de extrema dificuldade, né? Não sei se você já assistiu alguns dos nossos episódios. As pessoas, elas teimam em subestimar essa pergunta, que ela é tão maliciosa, ela é tão maligna, que se você colocasse... Não, constrangedora ela não é, não. Se você colocasse ela numa prova de engenharia, poderia ser o cartão de reprovação de muita gente, né? Mas a gente não quer ouvir a resposta exata, a gente quer ouvir a sua resposta... A sua resposta pessoal a respeito disso. E com isso você emenda a sua mensagem final para o nosso público, tá bom? Alan, seja o executor aí. Legal, cuidado, Ricardo. Né? Vai, pega leve. Nesses tempos aí que a gente está lutando com esses dois vírus, né? O negacionismo e o corona. A pergunta ela é simples, mas que venha do coração sua resposta. O que é energia para você? Energia, cara? Essa é bem difícil mesmo, né, cara? Mas olha só, energia para mim tem explicações físicas, né? Tem explicações químicas, talvez biológicas e espirituais, né? Tem várias explicações, né? Para mim, cara, é o que a gente consegue sentir assim sem medir, né? Então, assim, eu imagino energia. Isso, às vezes você está com uma pessoa, então você sente alguma coisa, você não consegue dizer de onde veio ou medir. A mesma coisa no ambiente, a mesma coisa. Então, assim, eu consigo separar esses dois conceitos, assim, o conceito físico, químico, tal, mas e o conceito de sentimento mesmo, né? De tal. Então, o que eu acho de energia é isso, é uma coisa que você sente, não tem explicação,
e pode vir de outra pessoa, pode vir de um animal, pode vir de um ambiente, e você não consegue, pode vir de um conceito religioso que você tenha, né? De você acredite. Acho que é isso, assim. É o que você sente e não mede. Perfeito, você... então. Legal. Muito Eu boa ia perguntar sobre você acha que a energia está sendo suficiente para a gente lutar contra esse corona? Cara, assim, aí eu tinha uma perspectiva, eu tinha assim, uma esperança melhor, vou te falar a verdade, assim, não é tão positiva a minha resposta não, porque eu tinha uma perspectiva que a gente estaria unido, sabe? Como eu pensei assim no início da pandemia, falei, olha, isso vai ser legal porque a gente vai unir, sabe? A gente vai se unir e todo mundo vai estar ali naquele sentimento de que a gente tem que vencer isso, né? Juntos. Então vamos acreditar no que dá certo, né? Vamos fazer isso, vamos respeitar protocolo. Tem gente morrendo, então não custa, assim, essas coisas que a gente escuta o tempo todo. Eu achei que a gente lidaria melhor com isso, sabe? Eu tô falando assim, em termos de Brasil, muito por causa da forma que foi conduzido, né? Também. Eu não sei dizer em outros lugares, então, assim, sinceramente, eu não senti essa energia. Eu tinha esperança que ela aconteceria, sabe? E aí eu pensava que o mundo ia ser melhor depois da pandemia, né? As pessoas iam entender o que realmente importa. Ia haver uma renovação. Né? Ia haver uma renovação, falar, gente, olha, o que importa realmente, né? Então, eu estou aqui preocupado com isso, com aquilo, na verdade, nada disso. Vem um vírus e acaba tudo. Então, eu pensei que o pensamento ia ser esse, né? Assim, olha, a gente é frágil como ser humano, a gente é suscetível a mudar a nossa vida inteira por causa de uma coisa que é invisível. Então não tem por que a gente se unir, né? Unir, não tem por que a gente humilhar o outro, então achar que é melhor que o outro. Assim, eu achei que ia surgir esse sentimento, né, de união e de igualdade, sabe? E, sinceramente, vários fatores eu poderia dizer, assim, não vou entrar nesse detalhe, vários fatores que eu acho que são explicativos para isso, mas não notei, velho. De sinceridade a você, eu não senti essa energia. Tomara que ainda venha ela, estou na esperança que venha. Eu também penso assim, sabe? Eu acho que muitas coisas vão ser mostradas se as pessoas não se unirem, né? Elas vão naturalmente acontecer. Eu espero, cara, eu espero. De certa forma, parte da energia é a esperança, né? A gente não pode deixar a esperança morrer. Se a gente deixar, entregar os pontos, o jogo foi perdido. Olha, Ricardo, muito obrigado. A nossa conversa aqui foi bastante produtiva. Você deixou muito claro, acho que para nós e para os curiosos que estão nos ouvindo, muitos pontos a respeito da sua pesquisa, a respeito da importância dos novos cuidados com o coronavírus e também dos cuidados que temos que ter para a gente evitar essa transmissão aerosol. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu gostaria também de agradecer todos os curiosos que têm nos ouvido até o final. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, dar um like no nosso vídeo, nos seguir no Instagram. Isso ajuda a gente bastante a crescer. E um forte abraço a todos e nos vemos no próximo episódio do Brightcast. Obrigadão, Ricardo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.